mas possivelmente para alguém que pretende dar continuidade ao trabalho dele, né? Ele tem candidato da situação e tal. O que é o Corinthians? O Corinthians, um ano atrás, exatamente um ano atrás, quando contratou o Thiago Nunes, decretou, não em termos oficiais e institucionais, mas pela contratação estava muito explícito isso. Vamos mudar o jeito do time jogar. Foram 10 anos jogando de um jeito, deu muito certo, conquistamos muitos títulos, mas as pessoas não estão mais satisfeitas com isso. E aí contratam o Thiago Nunes. Aí começa uma sequência de erros. O cara não assume o time, deixa começo de janeiro, o time é fraco, não dá certo, manda o cara embora. E agora, o que é o Corinthians? Essa é a pergunta. E eu acho que o Corinthians não sabe responder o que é, Benja. Não sabe. Quando fala-se em 3 nomes tão diferentes entre si, um técnico que está há 7 anos fora do mercado, o outro que tem uma ligação muito estreita com a história do Palmeiras, e um outro, Roger, desculpa, Roger, se você estiver assistindo o programa, não vai funcionar. Não vai funcionar. É muito low profile para assumir o Corinthians nessa draga, draga não é a palavra, talvez nesse caldeirão que está o Corinthians. Não funciona, não dá certo, a gente sabe, pode dizer de antemão, né? Ah, porque é ruim. Não, tem nada de ruim, é ótimo técnico, tem ótimas ideias, tá tudo certo. Mas existe a pessoa certa para o momento certo, não é o Roger. Então, Benja, o que a gente percebe para fechar é uma completa falta de noção, ideia do que quer o André Sanches, do que quer o Corinthians para substituir agora o Thiago Nunes. E isso é perigoso, é bem perigoso. E outra coisa, vem com essa história que não tem pressa. É melhor ter. O campeonato está com jogo quarta e domingo. 2 semanas sem pressa são 4 jogos, né? E aí, ó, se a coisa começar a piorar. O Luiz Abidal, o Pascoal, Luiz Abidal é um telespectador antigo. Ele fala aqui, Benja, qual técnico aceitaria assumir um clube com o risco de não ter continuidade após as eleições? O mandato do Andrés vai até 31 de dezembro. E se o candidato dele não ganha, como ficaria? Mas, ô Pascoal, eu vou dizer agora, eu vou responder aqui ao Luiz Abidal. Tem clube, amigo, que pode estar na situação que tiver, no limbo que tiver, que qualquer treinador aceita. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, não tem essa. E tem eu sei que tem, Pascoal. Não tem, olha, tá difícil, a grana tá curta, o time tá mal. Porque é um baita de um desafio, Pascoal. Porque se o cara vai mal pra caramba, ele fala, olha, peguei um clube que tava tudo errado. Depois ele vai embora e fala, olha, o elenco, o salário. Se o cara dá um up, Pascoal, o cara tá feito. Essa é a pura realidade. O cara tem que encarar o trabalho de maneira positiva. O Flavinho fez uma análise de posicionamento. Olha, o telefone está tocando aí. O Flavinho fez uma análise do posicionamento tático do Corinthians. O que quer o Corinthians, né? Que tipo de treinador, que tipo de jogo, que tipo de desenvolvimento. Isso aí me parece que não há nenhuma identificação. O Corinthians não tem. O Corinthians saiu de um padrão de jogo e não encontrou mais nenhum. O Corinthians não tem nada. Ah, mas tem um legado do Thiago Nunes. O Thiago Nunes não deixou nenhum legado. Nesses 9 meses que ele passou no Corinthians, não deixou nada. Tanto que o time foi fazer a última partida contra o Fluminense, foi aquele murundum em campo, aquela confusão, aquele catado dentro de campo. E o Corinthians jogou do mesmo estilo que é. Se o estilo é esse, então foi o que ele deixou. Coisa nenhuma para o time do Corinthians. Acho que o Thiago Nunes ficou devendo um trabalho melhor para o Corinthians. Um trabalho que, pelo menos, desse, quando a saída dele acontecesse, uma estrutura para o time do Corinthians. O Corinthians não tem nenhuma estrutura. Nada. O Corinthians não tem nada. Então, o Corinthians quer encontrar novamente o seu futebol. Precisa encontrar. E precisa de um treinador. Eu também concordo com o Benja quando ele diz, vai deixando o tempo passar, que daqui a pouco entra na zona do rebaixamento e depois para tirar é complicado, hein? Mas tem metade no primeiro turno e depois tem todo o segundo turno. Não, o Benja também falou isso, mas se você falou, eu também dou crédito para você. Mas eu falei com mais eloquência. Ele é ciumento, né, Eu falei com mais eloquência. Nossa, vou falar um negócio pra você, ciúme de homem é um negócio brabo, hein? Vai nesse... Poxa vida. Então, foi o Flavinho que falou. Vocês estão ouvindo? Foi o Flavinho que falou isso. Que vai deixando o tempo passar, vai deixando e daqui a pouco não tem como salvar.
Então o Corinthians não tem identidade, o Corinthians não tem visão de futuro, o Corinthians não está pensando naquilo que pode ser, para ele, um caminho. Porque o Corinthians não tem caminho. O Corinthians não tem um elenco. O Corinthians tem elenco para ser um time defensivo? Pode ser. Mas para jogar bola, não tem. Para jogar do jeito que queria o Thiago Nunes, não tem. Para ser ofensivo na base... Vamos pensar no Roger Machado. Roger Machado é um treinador que gosta do toque de bola e velocidade com 2 homens pelo lado do campo. Dá para o Corinthians fazer isso? Dá para pensar dessa forma? Não. Dá para pensar no tudo trancado? Aí dá. No tudo trancado dá. Aí você tem que pensar na tática do chaveiro. Aí você pode contratar um treinador que faça esse tipo de coisa. Você tem que imaginar isso, porque o Corinthians não tem planificação nenhuma. E aí a culpa é da diretoria, a culpa é de quem contratou, a culpa é do presidente, a culpa é do diretor de futebol, que não montaram um time capaz de ter uma estrutura. Aí eles têm que ser culpados, eles têm que ser indicados como culpados nesse caso. Porque o Corinthians vive pedindo jogador de volta, que está lá no Paraná Clube, o caso do Mosquito, empresta outro como o Davó, como outros tantos, como o Luigi, por aí, espalha jogadores para tudo quanto é canto. Contrata um monte de jogador e não sabe o que fazer com eles. Esse é o Corinthians. Esse é o Corinthians. Tem culpa da diretoria, tem culpa dos jogadores, tem culpa de todo mundo, do treinador que não deu padrão de jogo, mas principalmente a culpa é da diretoria, que montou um time muito fora do padrão do Corinthians, longe de ser o Corinthians, e precisa retomar isso aí, precisa recuperar isso aí. Agora não tem dinheiro para contratar, a dívida já está em 900 milhões, sem falar do estádio. E aí como é que faz? Vai tirar dinheiro de onde? Mano, o Casares está vindo pro Corinthians? Esse é um papo aí que a imprensa mineira tem divulgado lá também, Benji. Porque o Casares não está sendo utilizado pelo Sampaoli, é um cara que perdeu muito espaço no time também e tem um bom salário, né? Então o Corinthians aí estuda a possibilidade, sim. E vou te falar, Benja, o Casares é um cara que fora de campo ele deixa muito a desejar, é um cara que muitas vezes aí não é profissional, isso daí é fato, eu já critiquei ele muitas vezes aqui no Fox Rádio, mas dentro de campo, ele com a camisa do Corinthians é melhor do que qualquer meia que o Corinthians tem ali. Fato. Ô, mano, responde uma coisa pra mim. Oi? Rapidinho, até pra você falar em cima disso, mano, engraçado, né? O Casares tem lá seus problemas fora de campo, não serve pro Atlético. O Thiago Neves serviria pro Atlético, que também tem problemas fora de campo, ainda mais com a torcida do Galo? Pois é, né? É uma afronta. Mas com relação ao Casares, é um cara que já tem aí um entrosamento com o Otero, que inclusive tem sido um dos melhores com a camisa do Corinthians nas últimas partidas, isso daí é fato também. É o jogador que tenta alguma coisa diferente naquele marasmo que é o time do Corinthians. Então, Benja, na boa, diante das circunstâncias, se o Corinthians fosse aquele time de 2017, de 2015, não precisaria. E olhar lá e falar o quê? Pegar o Otero é arrumar pra cabeça. Agora, diante dessa escassez de qualidade que a gente vê no meio-campo do Corinthians, Benja, o Otero jogaria fácil, quer dizer, já joga, né? E o Casares idem. É um jogador de qualidade, é um jogador que tem personalidade e tem aquele espírito maloqueiro de ser que a torcida do Corinthians gosta, cara. Eu perguntei agora para uma pessoa se existe a possibilidade do Casares, a pessoa falou para mim, até agora, ele falou, não tem nada. O Dunga acabou de responder uma mensagem minha, que eu perguntei para ele se existia a possibilidade, ele falou, não falei com ninguém. Mas você acha que ele assumiria que conversou, Benja, na boa? Esses caras, quando estão em negociação também, eles omitem, gente. Senão é tiro no pé. Aí depois tá com cara de taxa. Numa dessas fala, não, eu tô conversando. Aí o cara não acerta. Mano, não tem porquê. Isso eu também falei. Negociar. Não existe isso de o cara negar. O cara, qual o interesse? Ele pode falar assim, ó, alguém te ligou? Ligou, ponto. O fato de ligar não significa que está contratando. Você pode ligar e perguntar, olha... Mas significa que está interessado, Benja. Lógico que significa alguma coisa. Os caras não falam. Os caras não vão falar. É o que o Mano falou. E eu também já tinha dito. O cara fala, assume que alguém ligou. Opa, abriu-se uma negociação. Abriu-se uma conversa. No mínimo, se alguém ligou, não foi por engano. Claro. Pode falar, nem sempre quando alguém liga para o outro de cara, significa que abriu uma negociação. Não, desculpa.
Já tive muitas coisas na minha vida que uma pessoa ligou e falou, olha, você fala... Mas liga pra quê, Benja? Pra perguntar se tá tudo bem? Se a filha tá fazendo roupas bonitas pra ele? Vai ligar pra quê? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Olha, então eu vou te explicar como funciona. Dunga, nós estamos num momento difícil, complicado, e nós ainda não definimos um treinador. O seu nome é um dos nomes que agrada. Você quer trabalhar ainda como treinador? Se a coisa evoluir, te interessa conversar? Aí a pessoa fala, interessa. Ou a pessoa fala, não interessa. Não significa que existe uma negociação. Então, o Dunga acabou de falar, para mim ninguém ligou. Não, há uma possibilidade, não significa, é uma possibilidade. Falou, o seu nome está com mais 3 envolvidos. Eu quero saber, se a coisa evoluir, eu posso te ligar, você tem interesse? O cara falou, olha, eu não quero, eu estou bem aqui, eu não quero mais trabalhar como técnico. Ok. Ele falou, olha, interessa. Ok, nós estamos decidindo. O staff do Filipão... Deixa eu te perguntar um negócio. Ninguém ligou. O Andrés falou assim agora, olha, falou, até o momento, ainda, ele falou, pode ser qualquer um, mas eu não liguei para ninguém. Por que eu acho que não ligou e ninguém recebeu ligação? Porque, na minha opinião, o Andrés não sabe quem quer contratar. Você tem uma eleição daqui 3 meses. Ele sabe que ele sabe que se ele escolher errado, ele pode jogar uma eleição pro lixo. Ele sabe que se ele arriscar qualquer nome agora e der errado, e chegar em dezembro, novembro, e o time estiver numa zona de rebaixamento, a eleição do Duílio vai pro limbo. Então ele não sabe quem vai escolher. E também eu acho que ele está ganhando um tempo, o Pascoal, porque